Vamos continuar falando de opções aqui, vamos falar agora da opção put, tá? Que é o inverso da americana. Se vocês entenderam o funcionamento da opção americana, desculpa, da opção call, vocês vão entender totalmente o funcionamento da opção put, porque é o inverso, tá? Então, aqui nós vamos falar aqui de opção put, que a gente chama de opção de venda. Tá? Também, como a outra opção, a gente vai ter dois carinhas aqui para trabalhar. Vou botar aqui os carinhos. A gente vai ter o titular. Vamos ter o lançador. Do mesmo jeito. Tá? Se você lembra da call que nós conversamos ontem, você lembra que na call o titular ele tinha um desejo, ele acreditava em algo, né? Ele acreditava que o mercado iria subir, por isso que ele fazia a opção de call. E o lançador acreditava que o mercado ia cair, as ações dele, então ele fazia o lançamento das ações, né? Então aqui a gente vai ter algo diferente, né? O titular aqui, ele acredita na queda do mercado e logo ele vai ter o direito de vender as ações, e o lançador que continua sendo o dono das ações, né? Ele acredita, né, por ser o dono, ele acredita na alta do mercado e faz o lançamento de proteção. Tá? Então aqui mudou. Nós vamos ter aqui o titular dessa vez acreditando que o mercado vai cair e ele vai vender. E nós vamos ter o lançador acreditando que o mercado vai subir e ele vai fazer uma trava só de proteção. Tá? Os motivos agora mudaram. Tá? E aí nós vamos ver que algumas coisas continuam as mesmas. Por exemplo, o titular ele paga o prêmio. Tá? Esse prêmio vai dar o direito dele vender as ações e o lançador continua recebendo o prêmio. O lançador recebe seu prêmio. Ontem a gente viu também que o titular pagava o prêmio, né, para ter o direito de comprar as ações. Aqui ele vai ter o direito de vender, né? Vamos fazer aqui um esqueminha para a gente entender como é que vai funcionar esse detalhe, né? Então, vou abrir aqui um quadrinho. A gente vai colocar aqui a seguinte coisa, né? Olha, um investidor comprou 30.000 ações de Petro. O valor de, de R$30 cada. R$30 cada, saldo, 900 mil esse cara gastou para comprar as ações dele. Tá? E esse cara, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai lançar uma opção de Petro, tá? Uma opção, tá? Opção de Petro 4, tá? Vou botar aqui Petro 35, para a gente lembrar que o preço vai ser 35, tá? E aí vai surgir a mesma situação de ontem, né? A gente vai ter aqui uma situação, né? Esse lançador, ele era obrigado a vender as ações lá na call. Aqui ele recebe o prêmio e é obrigado a comprar as ações, tá?
Então, olha só o que que acontece. O cara ele faz um lançamento de ações de Petro, que ele acredita que o mercado possa subir ainda. O titular não. O titular vai acreditar que esse mercado vai cair, tá? O titular vai pagar o prêmio para ter o direito de pegar essas ações e vendê-la, e o lançador vai receber o prêmio, tá? E vai ser obrigado a comprar as ações. Detalhe, tá? O lançador, como é que ele vai ganhar dinheiro nessa história, né? Olha lá, o lançador, deixa eu colocar aqui uma seta aqui embaixo, tá? Deixa eu ver aqui. O lançador ele vai ganhar dinheiro assim, ó. O lançador ele ganha somente o prêmio e não perde as ações se ficarem acima de R$ 35. Ontem a gente viu um exemplo, né? O lançador, se ele, ele tivesse comprado, se ele tivesse lançado as ações, né? E as ações tivessem ficado em 35, ele perdia as ações. Hoje é o contrário. Se as ações ficarem em 35, ele não perde as ações. Ou se ficar acima de 35, ele não vai perder as ações. Ontem, se ficasse acima de 35, era lucro do titular, tá? E o titular, e o titular ganha quando o preço da ação estiver menor que o strike da opção. Ou seja, o preço da opção é R$ 35. Se o preço da ação ficar abaixo de 35, quem vai ganhar é o titular. Por quê? Ele vai comprar a ação a 30, vamos supor que essa ação ficou abaixo de 35, vamos supor que ela ficou em torno de R$ 20. Ele vai comprar a ação em R$ 20 e vai vender para o lançador a 35. E o lançador ele vai ser obrigado a comprar, tá? Então, essa que vai ser a diferença. Lá no outro, a ação tinha que ficar acima de 35, aí ele podia comprar a ação e ter lucro. Aqui, não. A ação vai ter que ficar abaixo do preço de 35 para ele poder fazer lucro, tá? Então, como é que seria o lucro do titular? Voltando aqui, por exemplo, aqui em cima, né? Vamos supor que no vencimento do contrato, lá no vencimento, o preço da ação de Petro, ela não estava R$ 35, ela chegou a 20, né? O lucro que esse cara vai ter por operação vai ser a diferença, tá? Vai ser a diferença que ele vai ter de R$ 35, que é o preço da opção, menos 20. Quanto é que dá isso aqui? 15, tá? Então, olha só, quanto mais a ação for caindo, maior vai ser o lucro do titular. Se a ação não cair, a ação subir, o titular perde o prêmio e quem ganha é o lançador, tá? Então, continua aquela história, né, que o titular, né, ele tem a perda limitada ao prêmio, tá? E a gente vai descobrir que a perda do lançador também é limitada. A perda é limitada ao preço da opção. Ou seja, ele só pode perder, né, o preço da opção. Se a opção chegar a 35, ele comprou a 30, perde R$ 5 por ação. Dúvidas até aqui, meninas? Nenhuma. Ju? Não. Não, eu quero ver o gráfico. Então, copie seu exemplo aqui e a gente vai fazer o gráfico da opção. Tá.
terminar, me avisa. Eu já. Nossa, hoje está muito quente. Ontem foi muito quente. Nem fale. Hoje a minha sala foi tão quente sem ar-condicionado. Cara, parece que hoje foi um dia estranho de problema, né? Eu tô mole. Sei lá. Eu imagino. Calor. Tô aqui com o ar-condicionado ligado, eu tô suando. Muito quente. Terminar minha vida. Tô acabando já. Tô numa dor de cabeça para arrumar cliente, meu amigo. Parece que a crise não passou, não, né? Quê? Eu tô com uma dor de cabeça para arrumar cliente. Parece que a crise não passou. É, Tem hora que some todo mundo. eu também tive uma dificuldade no início do ano para abertura de contas. Eu não abro conta já tem um tempinho, né? Eu tô abrindo tipo assim, uma, duas por mês. Bem devagar, né? Tá Eu devagar senti demais. muito. Uhum. O pessoal tá tudo E- quebrado, tá tudo endividado. uhum. Já? Já. Então vamos lá. Vamos partir para a parte dos gráficos. Então, deixa eu só apagar aqui. Tá? Como é que vai ser o gráfico da put? Tá? O gráfico da put vai ser um pouco diferente do gráfico que a gente viu da call, tá? Mas a gente vai explicar ele com toda a paciência que a gente teve ontem. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, não se aflijam em perguntar. O Juto tá diferente, o Juto cresceu o cabelo, foi? É porque cresceu a raiz. Hum, Aí eu tô com o cabelo preso. a Stephanie não fala nada para mim, ela é a cara da menina da Evanescência, Stephanie. É porque eu tô baqueada. Vai estar melhor, Stephanie? Não. Eu já tô sentindo formigamento de novo. Ah, Eu vou então, fazer uma bateria de exame. acho que isso é É bom estresse, né? fazer. Acho que isso Estresse, é Eu né? também estresse. acho. É muita coisa para tua cabeça. Eu, quando eu estava fazendo meu TCC no colégio, ou no colégio, na faculdade, estava trabalhando também em instituição financeira, até doido. Era foda. A mesma coisinha de ontem, vou botar aqui. Vocês têm anotado a sequência que eu coloquei aqui, at the money, out the money, que foi primeiro, que foi pro segundo? Tem anotado aí? Não, né? Tem, peraí. Vou fazer igualzinho. É. Vou esticar a aula não para te descansar, Esther. Não faz bem estudar doente, não. E a Ju tá com cara de quem tá esgotada também. É. O primeiro foi In the Money, O primeiro o foi segundo In the In the Money? Money, In the isso. Money. O segundo At the Money, O segundo foi At the Money. e o terceiro Out the Money.
O terceiro foi out. Out of the money. Vou botar aqui para ficar igualzinho, para vocês, quando forem revisar, se enrolar. Então, olha lá. Quando está em the money, a gente está dentro do dinheiro, né? Uhum. Tá? Quando a gente está at the money, a gente está no dinheiro. Ganhando lucro. Né? E quando a gente está out of the money, a gente está perdendo prejuízo. Tá? Então, foi isso que a gente viu ontem. Tá? Olha só, eu vou explicar para vocês bem direitinho. Se eu não vou cobrar de vocês agora para vocês marcarem, porque eu quero que vocês sintam a diferença. Vocês já notaram que o gráfico ele tem uma diferença, né? Já notaram que o gráfico tem uma diferença? Sim. Sim, tá invertido. Tá? Tá invertido. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico da opção dava para fazer um P? Sim. Né? O gráfico da nossa opção de compra, a gente dava para fazer um Pzinho, né? E nesse aqui, como é que a gente vai lembrar na prova quem é o gráfico do titular e do lançador de uma opção put de venda, né? É bem simples. Observa que esse gráfico ele faz um desenho. Que desenho é esse aqui que você tem aqui, ó? Bandeira. Uma bandeira. Que desenho é esse que você tem aqui, ó? Uma bandeira. Então, olha só. Se eu consigo formar um P, é call. É o call titular, call lançador. Se eu consigo formar uma bandeira, né, eu vou ter aqui a opção de put. Ou então você pode ter uma outra observação aqui, ó. Olha só, a opção de put, próximo ao eixo Y, eu sempre tenho a formação de um triângulo. Olha aqui, ó. Sempre a formação de um triângulo. Conseguiram ver, ó? Próximo ao eixo Y, eu vou ter a formação de um triângulo. Uhum. Próximo ao eixo Y, eu vou ter a formação de um triângulo, tá? E eu já digo uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esse triângulo? Esse triângulo é a área de lucro e a área de prejuízo. Vocês observaram que quando nós estávamos falando de call, lembrando de call ontem, quando a gente falou de titular, eu falei que o prejuízo dele era finito, né, que era o prêmio, né? E o lucro dele era infinito. Lembra disso? Sim. Né? Olha uma coisa diferente que a gente vai ver hoje, né? Quando a gente fala aqui do titular, olha só o que acontece. O lucro dele é finito. O lucro dele é o triângulo, pré-determinado já. E a perda é finita. É o prêmio. Viu a diferença? Lá na call, o lucro dele era infinito, porque a ação ia continuar subindo e ele ainda ia continuar ganhando. Aqui não. Já está taxado. Vocês observaram que quando a gente começou essa explicação, eu falei para vocês, o preço da opção da Petro é R$ 35. E eu falei para vocês que quanto mais a ação cair, esse cara vai ganhar. Mas ele vai ganhar até quanto? Até 35. Foi o preço que foi estipulado lá. Ele não vai ganhar acima de 35. Não tem como, tá? Por isso que o lucro dele já é pré-determinado. Agora, olha só o lançador. O lançador, o lucro é finito, que é o prêmio, tá? E a perda é finita. Observa que quando eu ensinei para vocês lá a opção call, eu disse para vocês que o lançador tinha perda infinita. Lembra? Que quanto mais o titular ganhava, mais o rabinho do gráfico do lançador caía, mais o lançador perdia. Vocês lembram disso? Lembra ou não lembra? Lembro. Na dúvida, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Já vim. Ó, na dúvida, olha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da call, ó. Na dúvida, olha só. Na dúvida, olha só o que eu vou fazer aqui, ó.
tá? Observa o seguinte, ó, na call, lucro do nosso, o lucro, deixa eu só mudar a canetinha aqui. Ó, na qual o lucro do nosso lançador é infinito, vai subindo enquanto a ação vai subindo, entendeu? E quanto sobe lá, a perda do lançador vai também aumentando infinitamente, tá? Então, vocês observam que era infinito o lucro e era infinita a perda, né? Então, a gente teve essa mudança aí, só para a gente relembrar, tá? Deixa eu só... Tá, Oi, fale. mas eu não estou conseguindo enxergar isso no gráfico. Mas já vai chegar, relaxa, Ah, relaxa. tá bom. Já vai, ainda não expliquei os pontinhos ainda, eu só estou Ah, tá bom. fazendo uma introduçãozinha. Relaxa. Relaxa o cabeção e o coração. Relaxa. Então vamos lá, isso aqui. Agora vamos para o gráfico, vamos entender como é que isso funciona, tá? Então, olha só. Vamos olhar só o titular. Só o titular. Eu quero olhar só o titular. Aonde é a área de perda do titular? É a área do prêmio. Aqui é Abaixo o da prêmio. linha. É abaixo da linha. Aqui é o prêmio. É a perda dele. Tá? Aonde é o lucro do lançador? É o prêmio. Ok. Observe o seguinte, se tu olhar para o gráfico, se tu entender, lembrar do segundo grau, tu vai ver que em cima da linha é positivo e embaixo da linha é Embaixo negativo. 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 Tá? Negativo. Tá? Mesma coisa do outro lado. Positivo e aqui embaixo, negativo. Tá? Tá? Então, observa o seguinte. Nós temos aqui o prêmio como perda do titular e o prêmio como lucro do lançador. Consegue ver, Ju, essa parte tranquila? Sim. Sim, né? Então eu vou tirar o prêmio e a gente vai ver as áreas que a gente conhece ali, por dentro do dinheiro, fora do dinheiro. Vamos conversar com essas áreas aqui para a gente entender como é que funciona nossa interpretação aqui. Vou deixar o sinalzinho só para facilitar a interpretação. Deixa eu só tirar a palavra prêmio, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, deixa eu só encolher aqui essa coisa. Beleza. E aqui também. Pronto. Tá. Então, vamos lá. Já que a gente entendeu isso, vamos entender aonde são as áreas. Então, vamos entender o seguinte, né? Aonde é a área em que o nosso titular ganha dinheiro? É aqui, ó. Aqui vai ser a nossa área at the money, tá? Aonde é a área aonde ele está no dinheiro, né? No dinheiro. Vai ser aqui, ó. Em cima da linha, tá? Essa é a área que ele está no dinheiro aqui, ó, dentro do dinheiro, tá? Mas observe o seguinte, essa área que ele está dentro do dinheiro, ele está lucrando ou está perdendo? Ele tá. E, Paulo, é isso que eu tava me questionando, porque se ele tá baixo e tá negativo, ele tá perdendo, só que já foi um prêmio que ele pagou. Ele ainda não recuperou o prêmio, está perdendo, entendeu? Ah, entendi. Uhum. Ele está no 0 a 0 aí, só recuperou o prêmio, mas se ele, por exemplo, se acabasse a opção hoje e tivesse aqui em cima, ele não ia ganhar nada, entendeu? Ele só ganha a partir disso. E aí nós temos aqui o lançador. O lançador, ele ganha aqui, ó, no 2, tá? E o lançador, nessa área que ele está aqui, ele também está ganhando, nessa área que a gente chama de in the money, tá? Vou botar aqui. Esse umzinho, ele está ganhando, porque ele já ganhou o prêmio, tu concorda comigo? Concordo. Beleza. Sim. E aqui embaixo, a área de prejuízo, tá? Certinho? Anota aí essas configuraçõezinhas com calma, que a gente vai fazer as perguntas de prova e vamos analisar os desenhos, tá? Por que eu digo para vocês que vocês têm que aprender a analisar o desenho? Hoje eu expliquei as duas, né? Eu vou misturar as questões, porque às vezes a Ambima ela pergunta bem assim: o cara é titular de uma opção de compra. Se ele for titular de uma opção de venda, ele está o quê? In demand, out demand, out for demand, no dinheiro, fora do dinheiro, não sei o quê. Então, você vai ter que entender os pontos. Então, a gente vai misturar as opções, né? Ontem a gente fez separado. Tranquilo? Então, olha só. Posso apagar a numeração? Pode.
Beleza. Então, apaguei elas, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta de prova. Vamos supor que o nosso titular, vocês vão me responder isso. Aí vão marcar aí na tela. O nosso titular, ele está at the money, no lucro. Se ele está at the money, ou seja, está no dinheiro, está tendo lucro, o lançador está onde? Preju. No preju. Isso. Agora, no preju, ele está out of the money. Agora, onde é a área out of the money? Isso do lançador, né? É, do O lançador. lançador. Ele vai estar. Aí mesmo, Juliano. Aí mesmo. Se o titular está at, ele está aqui, ó, onde está essa bolinha vermelha. Então, o lançador tem que estar ao contrário. Ele vai ter que estar out. Entendeu? Uhum. Beleza, né? E aí, vamos mudar aqui a situação. Deixa eu só apagar aqui. A gente vai mudar a situação aqui. Deixa eu apagar, a gente vai ver uma outra história. Às vezes é difícil selecionar esses troços. Pronto. Agora, olha só a outra situação. O lançador, ele está dentro do dinheiro. Dentro do dinheiro. Não é? Dentro do dinheiro. O titular vai estar onde? Ele vai estar at ou ele vai estar out? Vamos entender isso dessa forma. Olha aqui a minha bolinha vermelha. Dentro do dinheiro é essa área aqui, ó. Tu concorda que quando chega aqui ele está ganhando dinheiro ainda? Ele já ganhou o prêmio? Sim. Concorda, né? Sim, Ele ganhou o prêmio. Uhum. E o titular está aqui, ó. Subiu e parou aqui. Tu concorda para mim que o titular ainda não ganhou nada ainda? concordo. É. Uhum. Então, olha só. Quando o lançador estiver dentro do dinheiro, o titular está out, ele está fora, ele não ganhou dinheiro ainda. Lembra? Ele só vai ganhar dinheiro quando ele rompe isso aqui e forma um triângulo. Essa área que ele rompe e forma um triângulo, ele chama de et. Entendeu? Entendi. Beleza. Dúvida, Ju? Só não entendi essa última parte que tu falou. Qual? Desse et aqui? É, que forma o triângulo. Então, observa que esse triângulo aqui, que é a área de região de lucro do titular, ela está numa região positiva? Sim. Então, aqui é o lucro. Por exemplo, eu só vou ter Aham. esse lucro a partir do momento que eu tenho um rompimento dessa linha horizontal, entendeu? Aí o titular passa a ganhar dinheiro, tá? O lançador, se ele tiver aqui em cima, né, desse ponto, ele já ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio, ele não tem mais o que se preocupar com nada, ele já ganhou, já recebeu. Eu entendi. Essa parte aqui desse daqui do prêmio pago, que é na parte negativa, eu entendi. O que eu não estou conseguindo entender é quando você fala que rompe e forma o triângulo. O que é isso? Quando rompe aqui, significa que o preço, né, da opção no mercado, ela está caindo, né? Lembra que eu falei para ti que o titular ele ganha quando o preço começa a cair, o preço da ação? Quanto mais o Sim, preço da sim. ação cair, para ele é ótimo. Por quê? Ele vai comprar com um preço mais baixo e vai vender a R$ 35, que foi o que foi estipulado. Entendeu? Exemplo, se o preço da ação cair a 25, ele vai, depois, se chegar no final do exercício, ele vai comprar a ação a 20 para vender a 35 para o lançador, que vai ser obrigado a comprar. Entendeu? Entendi. Agora sim. Entendeu? Beleza. Uhum. Já. Já vimos toda essa complicação, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha lá. Na linha preta aqui, na linha preta, vou deixar aqui uma legenda, só para facilitar a vida da gente.
Deixa eu só fazer um quadrinho aqui embaixo. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Vou botar aqui em cima. Legenda. Olha o que eu vou fazer aqui. A linha preta aqui, ó. Melhor, eu vou mudar a cor dessa linha aqui. Deixa eu mudar a cor dela aqui para facilitar o entendimento de vocês. Vou botar em azul. Azul? Por que eu não pego azul, cara? Ah, quer dificultar a minha vida, a gente faz assim, deleta e faz de novo. Então, vou botar aqui. Pá. Se eu encontrar. Vapo. Aí aqui. Vapo e vapo. Tá? Então, eu vou botar aqui em azul. Eu vou dizer que a opção é de put. Azul vai ser opção de venda put, tá? E em vermelho, vou colocar aqui vermelhão, vai ser a opção de a nossa opção a call, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Então, em vermelho, eu vou colocar aqui a opção call, opção de compra. Call, tá? Bom, nós estamos aqui com uma imagem onde tem as 4 opções, tá? Observe o seguinte. Eu vou botar um problema aqui para vocês. Eu vou dizer aqui, ó, que numa opção de call ou de compra, o titular está at the money. E na opção de venda, ele deve estar lembra que eu falei para vocês que call ela é o contrário da put. Se nós estamos com um titular, uma opção de compra, ganhando dinheiro, ou seja, está at the money, lá na put ele está o quê? Preju. Preju. Uhum. Deu para entender isso, Juliana? Não. Um ao invés do outro. Lá na call, ele estava ali numa posição boa. Aí, quando ele foi para venda, ele já não estava em posição boa. É sempre o contrário. Imagina o seguinte, quando eu fiz o exemplo para vocês de Petro 35, a gente também fez o exemplo de Petro 35 para put. Vocês concordam comigo? Sim. Vocês viram que é o mesmo exemplo, Petro 35. Beleza. Quando eu ensinei call para vocês, eu disse o seguinte, que quando o preço da ação vai subindo e fica maior do que o preço da opção, o titular ganha. Vocês lembram disso? Sim. Sim. E eu disse para vocês que na opção put, para o titular ganhar dinheiro, a ação tem que cair. Beleza. Se eu passo do pressuposto que eu estou no mesmo papel, Petro 35, se eu estou no pressuposto em que a opção call é diferente da opção put, se o titular de uma opção call, uma opção de compra, está ganhando no mesmo papel Petro 35, significa que o titular da opção de venda put ele está perdendo, tá? Então seria o quê? Seria mais ou menos isso, né? O titular aqui na opção ele está
at the money, e o titular, né? Lá na opção de call, ele está aqui, ó, out of the money. Na opção de Esse put. 2 no dinheiro. Entendeu? Certo. Vou apagar aqui, ó. Olha só. Na opção de compra, ele está ali, ó. 2. Conseguiu ver? Na opção de compra, ele está naquela área de lucro ali. Conseguiu ver ela? Sim, sim. Sim. Se é o contrário, o meu titular na opção de put, ele vai estar aqui embaixo, na área de perda. Deu para entender agora? Sim, entendi. Beleza, beleza. Então, cuidado, porque vem umas questões assim na hora da prova de vocês. Aí é legal vocês terem em mente esses desenhos, tá? E aí você faz o desenhozinho do lado da prova e você consegue matar a questão, tá? Aí você consegue matar a questão legal. Vamos fazer outro aqui só para ver se vocês entenderam mesmo. Ó, numa opção de compra, o lançador está at the money, tá? E na opção de venda, vou só complicar um pouquinho, na opção de venda, o titular está. Olha lá, eu estou perguntando o seguinte, eu estou dizendo para vocês que numa opção de compra, o lançador ele está at the money, ele está ganhando dinheiro, né? E na opção de venda, né, o titular vai estar o quê? Out. Out. Concorda, Juliana? Sim. Então vamos analisar. Eu disse para vocês que o lançador, numa opção de call, ele está at the money, né? Então a gente vai botar aqui o número 2. Aqui, ele está aqui, 2. Vou botar vermelho. Ele está ganhando dinheiro, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, eu vou tirar o que é a opção de put e vou deixar só a de call. Então aqui, aí está ganhando dinheiro. Essa é a região dele. Só que olha só o problema da questão. A questão diz que quando ele está ganhando dinheiro, né, o titular, né, de uma opção de venda está o quê? Né? Aí vamos deixar aqui só a opção de venda. Tá? Imagina o seguinte, né? Se o lançador está ganhando dinheiro na opção, significa que o preço da opção call ela não ultrapassou o prêmio. Vocês concordam comigo? Sim. Que era Se ele tá no R$ 35. dinheiro, sim. Oi? Uhum. Olha, Se lembra? ele tá no dinheiro, sim. Se eu estou falando na opção call, se ele está ganhando dinheiro, significa que a ação está abaixo de 35. Concorda comigo? Porque se ela tiver numa opção de compra, estiver acima do preço, quem ganha é o titular de uma opção de compra. Só que eu fiz uma confusão aqui para vocês. Qual? Eu disse que o cara está ganhando numa opção, que é compra, e o outro, como é que ele vai estar na opção de venda? Né? Observe-se, Entendi agora. essa Entendi. foi a pegadinha, entendeu? Uhum. Então, se o lançador Um está está na ganhando, modalidade de compra. é isso mesmo, um está contra o outro, só que são em opções diferentes. Só que olha só o detalhe: se o lançador ele está ganhando na opção de compra, significa que o preço está abaixo do exercício, ou seja, era R$ 35, está abaixo de 35. Já na opção de venda, o titular ele ganha o dinheiro quando? Quando o preço da ação está abaixo De 35. de 35. Então, na realidade, se esse aqui está ganhando, o outro também está. O outro também tá ganhando. Tá os Ah, dois ganhando, porque são modalidades diferentes. Só modalidade que é diferente. Isso mesmo, tá? Entendi. Entendeu? É Como é que porque vocês... eu só tinha pegado os nomes aí, já viu, né? Entendi. Mas assim ficou. Eu percebi que ficou mais simples para vocês. O que eu aconselho? Exercício.
tem um monte de exercício no simulado lá que é idêntico de prova, tá? E que vocês vão se deparar com essas situações. E lá vocês vão tirar a dúvida, entendeu? Paulo, imposto de renda. Qual é o imposto de renda para opções? R$ 15, tá? É o imposto de renda para opções. Se o cara fizer day trade aqui, é 20, tá? Mas se ele comprou e vai vender só no vencimento, é 15. Mercado futuro é 20% day trade, 15% se ele compra e vende no vencimento. É a mesma coisa que ações, tá? Tranquilo? Beleza. Então, eu vou apagar aqui e a gente vai ver nosso último assunto desse módulo 4, né? Para a gente já pegar fundo de investimento. Eu botei aqui umas tabelinhas aqui para facilitar a vida de vocês. Leiam essas tabelinhas, tá? Isso aqui ajuda muito em questão. Botei os gráficos para vocês analisarem, o out of the money, in the money, at the money. Tudo bonitinho aqui para vocês ir analisando, né? Tem lá também as opções, né, aqui é a put, a opção, aí vocês estão vendo aí o movimento, né? E a gente vem para o mercado de swap. Swap é um derivativo. Swap pode ser feito em renda fixa e renda variável. Só que é um detalhe, até a CPA 20, só se cobra swap em renda fixa, tá? Então, o que vai ser o swap? Uma troca de fluxo financeiro, uma troca de caixa. A palavra que vocês têm que lembrar para swap é troca. Então, imagina só, que vocês têm um investidor aí no Bradesco, que tem muita grana, porque só pode fazer isso quem tem grana. Imagina que esse cara tem 10 milhões lá no private, lá com vocês, né? Tem 10 milhões lá no private com vocês, e esse cara chega com o teu gerente e fala o seguinte: olha, eu quero colocar esses 10 milhões, tá? Pagando o CDI, tá? Mas se o CDI cair, eu quero uma proteção em dólar. Então o cara já negocia com o banco lá uma trava, né, onde ele vai colocar lá uma taxa CDI, se o mercado continuar subindo, os juros domésticos, a taxa Selic. Se a taxa Selic começar a cair, esse cara automaticamente ia perder rentabilidade no CDB, ele pede para que troque automaticamente do CDI para o dólar, tá? Então, o swap é isso. Você vai amarrar um instrumento onde você pode amarrar dois tipos de rentabilidade, só que você não recebe as duas ao mesmo tempo. Você troca uma pela outra, tá? E tem um detalhe: a partir do momento que você troca, não volta mais, tá? Então, o swap, ele é um acordo celebrado, pode ser entre um banco e uma empresa, o banco e um grande cliente, tá? Onde vai ter uma troca de pagamentos de juros, que foi o que eu falei para vocês. Normalmente, o swap, ele não é feito assim para um mês, um ano, 2 anos. Vocês vão ver swap de 5 anos, 20 anos, 30 anos. Então, é muito mais comum fazer swap para empresas, principalmente empresas que trabalham com câmbio, tá? E aí, como é que funciona o swap? Olha só, o exemplo que eu dei para vocês aqui. Tá? Deixa eu só pegar minha canetinha, está aqui, ó. O swap, ele tem uma ponta ativa, o cara atrelou ao DI, e uma ponta passiva, qual é pré-fixada. Olha só o que acontece. Isso quem fez foi o investidor 1. Esse investidor 1 pode ser o banco ou um investidor. E o investidor também, 2 pode ser um banco investidor. Vamos supor que o 1 é o banco e o 2 é o investidor pessoa física, tá? E esse swap de ponta ativa para pessoa física ficou assim, ó, taxa pré-fixada e taxa DI na passiva. Vocês observaram que na ponta ativa é diferente um do outro aqui, ó? Vocês observaram? A ponta ativa do investidor 1 é DI. A ponta ativa do investidor 2 é taxa pré. A ponta passiva do investidor 1 é taxa pré. A ponta passiva do investidor 2 é DI, tá? Então, você tem essa diferençazinha. Quando a gente vem para a questão, olha só o que acontece, né? Botei um exemplo aqui para vocês, ao qual vocês têm assim: vamos trabalhar com DI de 0,48% ao mês, que dá 6,39% ao ano, e uma taxa pré de 7% ao ano. Imagina só, a ponta ativa pré-fixada fica aqui, ó, 1.070.000. O cara ganhou 70 mil aqui, né? E na ponta passiva do DI, ó, com essa taxa, o cara vai resultar nesse valor aqui, ó, 1.059.000, tá?
É 1.059.000. Qual foi o resultado dentre eles, né? Então, a gente vai achar um resultado aqui entre esses bonitos de 10.855, que é a diferença. Então, olha só, nesse exemplo aqui, ó, o investidor 2 vai receber 10.855 e o investidor 1 vai ter que pagar para ele 10 mil. Ou seja, eu vou ter dois investidores disputando algo e que se acontecer uma situação, né, um vai pagar para o outro, né? Lembra que o investidor 2, né, ele era o cara que a ponta ativa dele era a taxa pré. E o investidor 1, a ponta ativa dele era o DI. O DI caiu, ficou abaixo da taxa pré. Então, se o DI caiu, ficou abaixo da taxa pré, o investidor 1 tem que pagar para o 2. Se o investidor 1, o DI tivesse subido, o CDI tivesse ficado acima de 7% ao ano, o investidor 2 é que pagava para o investidor 1, tá? Dentro dessa atribuição, como é que funciona o imposto? Paulo? Oi, pode falar. Esse daqui é aquele que tem aquele gráfico também? Não, aqui não tem gráfico não, aqui nesse. Eu lembrava alguma coisa que era assim, quando um subia, ele automaticamente trocava. Isso aí é Só que correlação, isso é outra coisa. é outra coisa? É. Então tá Tá. bom. Eu tô confundindo, eu realmente tô Tá. confundindo. Isso daqui é só um exemplo, nem vem em prova esse tipo de exemplo para vocês calcularem. Isso aqui é exemplo de série, tá? A prova, basta vocês saberem isso aqui, primeiro slide, que o swap é uma troca, o swap é utilizado para fazer proteção e eu posso trocar um fluxo financeiro pelo outro, tá? Qual é a tributação do swap, né? Vamos supor, se lá na prova aparecesse lá, o cara fez um swap de taxa DI, ganhou 10 mil, qual é a tributação? Ele ficou lá 200 dias. A tributação do swap vai obedecer à tabela da renda fixa. Lembrando, swap tem para renda fixa e renda variável, só que na prova de vocês cobra-se a renda fixa. Renda variável vocês não vêm vendo CEA. Então, se cobra a tabela de renda fixa, o cara ficou 200 dias, é aquela tabelinha, 22,5 de 1 a 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5 de 361 a 720, acima de 720, 15%, entendeu? Aí vai ser essa tabelinha que vai cobrar, tá? Então, é só esse cuidado que vocês vão ter que ter. Eu aconselho fazer uma questão lá do meu simulado, que tem lá, que a bicha é bem complicada à primeira olhada, lá no meu simulado tem mais produtos, mas vocês vão ver que ela é a questão que mais cai na prova de vocês. É uma de swap. Vocês vão ver lá quando forem fazer. O cara fez swap em dólar na questão, tá? E aí nós temos as operações estruturadas, o COI, né? O que cai de COI na prova de vocês? Bem simples. O COI ele pode ser feito para renda fixa e renda variável, e aqui no Brasil você tem um COI que a gente chama de COI, né, de capital protegido. O que seria esse COI capital protegido, Stephanie? Seria mais ou menos assim. Você faz um COI com vencimento daqui a 2, 3 anos, 5 anos, né? Aonde você especula se o SP, ou melhor, se a Bolsa Brasileira subir 5% nesse período, o banco paga para ti, se a Bolsa, vamos supor que nesse período, se a Bolsa subir, o banco paga para ti 70% da taxa do Ibovespa que subir, né? E se a Ibovespa não subir, né, nesse período, né, o que o banco vai pagar para ti? Ele paga o DI, o CDI normal, CDI ou uma taxa pré. Ou seja, o investidor ele não perde, mas ele deixa de ganhar rentabilidades, entendeu? Porque ele não vai ganhar aquela volatilidade da bolsa, né? Então, vai ter momentos em que o banco vai estar ali fazendo operações de day trade, swing trade, ele vai estar ganhando muito mais do que ele vai estar pagando para o investidor na ponta. Mas o COI ele é um instrumento muito seguro para o investidor que quer experimentar a renda variável sem correr risco, porque o teu principal, os teus R$ 1.000, R$ 2.000, ele está garantido, tá? Ele está garantido, ele está protegido. O que você vai mudar é só o fator de remuneração. Se atingir a meta do COI, você recebe a renda variável. Se não atingiu a meta do COI, você recebe a renda fixa. Deu para entender? É bem tranquilinho um COI, tá? Bem de boa mesmo, tá? Isso aqui nós já conversamos, que é a parte de clearing house, já falei para vocês, Selic, B3, né, e onde é compensado cada um dos papéis. E aqui nós terminamos o módulo 4. O que a gente vai ver, mas vou deixar para ver amanhã, que vocês estão com a cara de ontem, a gente vai falar sobre
Amanhã nós vamos conversar sobre fundos ok. Então, amanhã eu espero vocês para esse módulo. Tranquilo? Ok. Paulo, quantas Oi. aulas a gente ainda acha que vai precisar? Porque eu remarquei minha prova para o dia 13. Não, dá tempo ainda. Dá tempo? Eu só preciso ver fundo, previdência e gestão de risco. Eu posso ver previdência com vocês amanhã, porque a previdência é bem rapidinho. A previdência eu preciso de uma aula, só uma aula acaba. Uhum. Então a gente pode pegar a Legal. previdência amanhã. Aí, sexta-feira, se vocês quiserem reunir comigo, se vocês estiverem bem e estiverem dispostos, a gente pode pegar a gestão de risco para ver aquele desvio padrão, índice Sharpe, aquele negócio tudinho. Também preciso só de uma Eu aula para prefiro. isso, entendeu? É, Aí, na e a segunda-feira, a gente sexta-feira. pegava fundo de investimento. Fundo de investimento a gente leva de 2 a 3. Normalmente termina em duas, 3 aulas, tá? Aí acaba, Então tá bom, beleza. tá bom? Ok. Isso vai ter tempo suficiente para a tua prova, né? Tá, beleza. Boa noite para Boa noite, vocês. Se galera. cuidem. Boa noite. Beijo.